you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. A gente continua aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista com o deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, nosso representante lá, um dos nossos 2 representantes de Ponta Grossa e região, lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Aliel, a gente estava falando aí no bloco anterior sobre aprendizado e sobre... nesse momento, Aliel, que você convive, você é um dos mais jovens deputados da Câmara, né? Aí, junto com você, tem lá raposas felpudas né, pelo cultivado aí há 7, 8 décadas. Com esse mundo virtual que nós estamos vivendo, com todas essas mudanças, você acha que é mais positivo, que isso é mais oportuno para quem? Eu acho que isso é importante pelo momento que nós estamos vivendo dessas crises, uma forma de aproximação do poder público, não só o poder público, o mundo virtual mudou a lógica da existência do ser humano. Hoje as empresas, o que seria hoje o mundo sem o WhatsApp, sem o Facebook, Exatamente. Os meios de interações, inclusive quando para é motivo de pavor, né? Pânico, né? Fica todo mundo desesperado. E por vários motivos. Tem que saber se adequar ao momento. É uma revolução importante, uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo e que tem que ter as adequações para usar para o bem. Infelizmente, tudo que vem de novo se utiliza para o bem, mas também tem pessoas que utilizam para o mal. E tem que utilizar. Nós procuramos fazer um meio de interação, ele barateia as possibilidades de fazermos prestações de contas, de estarmos próximos à população para contar o trabalho que estamos fazendo, a maneira como as pessoas também nos procuram para fazer contato é importante através desses meios. Os deputados sabem da importância disso, o meio político sabe que quem não se adequar a isso está fadado ao fracasso, porque é um novo meio de interação, né? Antigamente, se a gente lembra, os comícios eram lotados, você tinha que mandar uma carta, era coisa que o deputado, o vereador fazia com frequência, mandar uma carta para a pessoa. Hoje mudou bastante. E isso eu acho que aumenta, como diz você, para o bem e para o mal, e tanto para a exposição positiva quanto para a negativa, porque se você num comício fosse infeliz numa afirmação, por mais gente que tivesse no comício, você lotaria o Germano Krieger com 12 mil pessoas. Hoje você fala virtualmente para quantos bilhões de pessoas tiverem ligados na internet, né? Por isso, quer dizer, amplifica o bom e o ruim, né? Por isso é bom tomar cuidado bastante do que fala e o que faz, né? Hoje as coisas se propagam de maneira muito rápida. As coisas verdadeiras, mas também muitas mentiras. Os fake news aí, eu fico assustado. Eu recebo por dia 10, 15, 20 denúncias, mensagens falsas que criam pânico, situação que piora a crise em que nós estamos vivendo contra as pessoas, porque as redes sociais, a internet, cumpre um papel fundamental, importante de liberdade de expressão, das pessoas terem voz, das pessoas poderem se manifestar, cobrar, né? Participarem da vida ativa do país e também das suas próprias redes pessoais. Mas ela também tem que ter regras. As pessoas têm que entender que tem regras, que tem lei para isso e que não se pode utilizar isso de maneira irresponsável, né? O que é bastante comum, infelizmente, nos dias de hoje. E em relação ao político, ele tem que ter o mancol, como diz, né? Exatamente, ele tem que saber onde pisa, né? Porque hoje as coisas se espalham. Veja aí o vídeo recente da quase ex-futura ministra do Trabalho, né? Veja, aquilo lá é descabido. Situação gravíssima, como aquela mulher vai com um monte de cara seminu. Exatamente. Olha como tá o país, que é isso? Nem o pai dela concordou muito com o negócio, né? Então veja, é o cúmulo do absurdo. Exatamente, mas dá a impressão que ela jogou a pá de cal no enterro político, as né? redes não perdoam. Não, e tem umas situações assim que a gente, sabe aquela história do morro e não vejo tudo? O Brasil tá um Kinder Ovo, né, Léo? Infelizmente está um Kinder Ovo, cada dia uma surpresa, e nem sempre surpresa agradável, porque o Kinder Ovo ainda você sempre gosta do brinquedinho, né? O lado bom disso é de que as coisas já não ficam mais escondidas debaixo dos tapetes. Vou dar um exemplo para as pessoas. Eu fui presidente da Câmara e certa vez teve um ser político da cidade, um pouco mais antigo, que me procurou dizendo que eu tinha que agradar os vereadores fazendo algumas coisas que se fazia antigamente.
E eu percebi que a pessoa estava desatualizada, né? Uhum. Eu falei, olha, isso não existe mais. A maneira como se tinha o coronelismo na política, de que o político resolvia tudo. E as próprias pessoas têm culturalmente isso. Aham. Deputado, eu preciso que você me resolva uma multa. Deputado, eu quero ter um concurso público, me ajude a passar. Deputado, eu preciso de uma vaga na universidade pública. Então, tipo, isso não existe mais. E, infelizmente, existia. Sim. E agora as sabe que coisas existe. não ficam mais embaixo do tapete. Não Tudo existe mais transparente, né? isso. Nós temos hoje tanto uma legislação como esses mecanismos de acompanhamento, de transparência, de denúncia, importantes para o fortalecimento da nossa democracia. Então, às vezes, as pessoas ficam desesperadas, no momento não. Se compararmos com antigamente, hoje se tem muito menos corrupção, hoje se tem muito menos coronelismo de ditadores políticos. O que se tem hoje é informação. E é bom que se tenha, porque quem faz errado tem que pagar. É isso que assusta tanto, fica mais ou menos como às vezes, aumentou escandalosamente o número de tal doença. Às vezes não é só que aumentou a doença, aumentou o diagnóstico, né? O diagnóstico hoje é melhor. Então a gente sempre vê, e tinha uma propaganda que me chama muito a atenção, não é o mundo que piorou, é o jornalismo que melhorou. Então, hoje você mostra, né? As pessoas elas sabem o que está acontecendo. Eu tive esses dias no município de Imbituva, com uma reunião com um grupo de pessoas e uma servidora foi servir uma água e ela entregou a água, como eu estava fazendo uma fala, ela deixou a minha com uma pessoa do lado. Quando terminou a reunião, eu fui, o nome dela é Vilma, eu fui agradecer, fui procurá-la para agradecê-la, porque tinha ido me servir uma água, né? E quando eu cheguei lá, ela que trabalha ali na cozinha, servidora da Câmara, falou, deputado, olha aqui, estava na geladeira dela, grudado, a votação dos deputados federais em relação ao processo do Temer. E, então, veja, uma pessoa simples, que tem uma dedicação, um trabalho pesado, uma pessoa humilde, mas que tem informação. Exatamente. Que ela tem ali tudo que ela precisa, hoje num clique, né? Então, é importante que os políticos entendam isso, porque os que não entendem estão perdendo espaço. Exatamente, ele pode não cair agora, mas ele vai cair. É. É uma coisa natural. E falando nisso, nós estamos aí indo para ano eleitoral e temos aí definições de partidos e tal. O que nós podemos esperar de posicionamento partidário teu para esse ano? Tá? A gente veio no noticiário político que você talvez deixe a rede de sustentabilidade, talvez vá para outras siglas. Como é que está isso? Bom, o que eu posso garantir para todas as pessoas que me ouvem é que eu tenho uma linha de atuação e eu não mudo minha linha, a não ser que eu evolua, né? Melhore, que a gente sempre procura melhorar. E eu tenho uma linha de atuação, princípios, que eu não perco. Hoje, a legislação exige que você tenha filiação a um partido político para poder pleitear uma representatividade. Então, é obrigatório estar afiliado num partido. E o partido é composto por pessoas, existem as trocas, existe, né, toda uma composição. E eu fui para a rede, lugar onde eu tenho muito orgulho, que eu tenho muitos amigos, que eu aprendi muito, e que a gente está conversando para se ter mas só isso não basta, para se ter uma proposta que o partido represente para o país, que convença o coração das pessoas, que seja diferente do que está acontecendo agora. Paralelo a isso, nós tivemos uma mudança na legislação eleitoral. E a legislação eleitoral criou uma barreira muito grande para os partidos pequenos. E a rede não participou ainda de nenhuma eleição geral. Ela participou apenas das eleições municipais, partido novo, mas você sair de uma estrutura muito pequena, no momento que foi criado um fundo eleitoral, que o tempo de TV depende da eleição passada e a rede não participou, é muito difícil a manutenção de muitos partidos. Então a gente está fazendo uma análise sobre isso e eu fico muito feliz de ter pessoas muito honestas, sérias, coerentes, históricas na luta em defesa do trabalhador, que me procuraram me convidando para algumas siglas importantes aí e por isso que foi noticiado. Ainda não tem essa definição. E isso justamente essa cláusula de barreira aí pode acabar dando uma alteração na geografia política nossa, local, regional aqui, como estadual, como federal, porque esse ano o eleitor tem um compromisso sério, né? Esse ano nós temos eleições gerais, né? E vai mudar, porque hoje a nova lei eleitoral determina que a partir do ano de 2018, os partidos, para terem acesso à sua manutenção, fundo eleitoral,
fundo partidário, tempo de televisão, terão que ter uma cláusula de desempenho, que é no mínimo 1,5% em 9 estados brasileiros. Então existe uma tendência, pelo cálculo que foi feito, uns estudos especialistas, de que hoje, com mais de 30 partidos registrados no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, nós tenhamos aí a continuidade de apenas 10, 12 ou 13 partidos. E é 1,5% nessa eleição, muda para 2% na eleição de 2022, 2,5% na eleição de 26 e 3% na eleição de 30. Então, com certeza absoluta, nos próximos anos, tendo a permanência dessa legislação, nós teremos mudanças importantes. E isso vai acabar fortalecendo as agremiações partidárias? Com certeza. Hoje, nós temos um sistema, como eu falei no início, falido no nosso país. Tanto é que o eleitor não acredita em partido. O eleitor opta muito pelo candidato, pela pessoa, pelo caráter, pela índole, pelo que representa, pelo segmento, mas pouco pelo partido. Se você vê, os partidos têm uma grande rejeição no país, porque eles ficaram sobre a tutela de coronéis políticos, de pessoas que se acham donas dos partidos, e com isso perdeu a credibilidade perante a população, com razão. Mudar esse paradigma é muito difícil. E também o erro eleitor vê só pela pessoa. Porque quando você se filia a um partido político, você se filia a uma proposta de país, algo que é defendido não só por você, mas por um grupo de pessoas, né? É um estatuto, é uma regra que ali se tem. Então é muito importante essa questão da cultura política, só vai mudar vindo da base. E quem manda? E quem manda é o eleitor. Exatamente, essa consciência que ele tem que ter, né? E uma boa vitrine para que ele veja os seus representantes e o seu alinhamento aí, nós vamos ter aqui nas próximas semanas com a votação da reforma da Previdência, né? Que está aí, eu acho que é uma das votações talvez mais importantes aí dos últimos anos, porque vai mexer com a vida das pessoas de hoje, de amanhã e de muito depois de amanhã, né, Léo? Esse governo implementou um pacote ligado à área da economia, que sem fazer juízo de valores aqui, que eu respeito as pessoas que pensam diferente, mas que deveria de ter passado pelo crivo eleitoral. Por isso que eu falo que quando você fala que votou só na pessoa, você não vota na pessoa, você vota numa proposta, principalmente quando é executivo. Então as pessoas não votaram no Marcelo porque era só, ou não deveriam, para prefeito, ou os 45% que eu tive, eles votaram numa proposta que eu apresentei para a cidade. Numa visão de mundo, com um grupo de pessoas, com uma proposta de prioridades, de investimentos, de uma análise da cidade, né? E no governo federal é a mesma coisa. O processo do impeachment, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque o Temer, alinhado com um grupo de parlamentares empresários, parlamentares que tiveram financiamento dos bancos, tiveram financiamento de interesses empresariais, fizeram um acordo e o Temer apresentou uma proposta que se chama Ponte para o Futuro. E nessa Ponte para o Futuro, que ele apresentou não a nação brasileira, mas esse grupo de pessoas que o colocou no poder por aquele acordo. Basta lembrar do dia da votação do impeachment, o nível de votação dos deputados, votando pela mãe, pelo cachorro, pela avó, por não sei quem. Uma vergonha aquilo para o nosso país, sem se basear em questões técnicas. Então, a reforma da Previdência é uma das últimas, ela não foi aprovada ainda por 2 fatores. Primeiro, porque no momento que ela iria ser colocada em votação, o Temer recebeu 2 denúncias pesadas contra ele de crime comum feito pela Procuradoria-Geral da República. O segundo ponto, porque é uma matéria que depende de quórum constitucional, quórum qualificado. Não é como a reforma trabalhista que o Temer aprovou, que precisava de 257 votos. A reforma da Previdência precisa de 308. E também as outras matérias, por exemplo, para mim, a maior maldade, a PEC mais prejudicial à nação brasileira, às pessoas mais humildes, os trabalhadores, é a PEC do teto de gastos. Só que ela não é uma PEC com sensibilidade política, as pessoas não entenderam aquilo, o governo vendeu bem, não quero gastar mais do que arrecada. Claro que isso pegou. Mas a da Previdência é muito simples da pessoa entender. A pessoa mais humilde pega uma caneta e fala, falta 20 anos para eu me aposentar, vai faltar 30. Não, isso não é bom. Então, exatamente. E ela entendeu que o governo não estava contra ela na reforma da Previdência, tanto que o governo deixou ela para depois, nessa situação. Então, eu vejo que existem algumas coisas que precisam ser combatidas de privilégio, de fato. Existe a necessidade
de se ajeitar as contas públicas, de se adequar à expectativa de vida, de olhar uma análise, mas isso precisa ser acompanhado de um estudo, precisa ser verdadeiro, precisa ser acompanhado de uma proposta que de fato combate os privilégios, não é essa que quer tirar do trabalhador. Essa proposta tira dinheiro de quem ganha um salário mínimo. Ela tira dinheiro da pessoa que ganha 2 salários mínimos, que hoje tem direito a se aposentar com 85% dos rendimentos, ou seja, 2 salários mínimos, e que hoje ela pode se aposentar com 85% desses 2 salários mínimos. Pela nova proposta vai cair para 60%. Então você pegar em quem não ganha nem R$2.000, um trabalhador, um pai de família, e dizer que isso é cortar privilégio, é um absurdo. Principalmente vindo de quem está vindo. Exatamente, né? Então, claro que a proposta hoje já é muito menos danosa do que a proposta inicial, isso porque nós conseguimos vencer uma batalha política graças à pressão e ao apoio popular. A população deu um recado muito claro para o governo, mas o governo ainda insiste. A proposta já está bem menos danosa, a gente está fazendo uma análise, até porque o governo está retirando pontos da reforma, eu quero saber quais pontos, de que maneira está, mas com certeza absoluta, um grande absurdo, mais um dos grandes absurdos colocado por Temer, como o da gasolina, que eu avisei lá no impeachment, vamos fazer uma nova eleição, caçem a chapa. Se tiver um impeachment desse jeito, o Temer vai se fortalecer porque ele fez um acordo com os deputados, né? E agora a coisa está bem clara, só não vê quem não quer. Ou basta ouvir o áudio do Jucá, que saiu depois, né? Vamos fazer um acordo com todo mundo, tiramos ela, um acordo com o Supremo e com todos mais. Lá atrás, nós tínhamos que ter prudência, mesmo no momento de sofrimento que o país estava. Não digo que o governo anterior não teve erros, teve muitos erros, tem que pagar pelos seus erros, mas o correto naquele momento era o fortalecimento da justiça e a cassação da chapa. Exatamente, a gente tem que ficar aí na torcida e continuar pressionando os nossos representantes, e a gente continua falando sobre isso no próximo bloco. No instante só eu já volto, não saia daí.